O que leva pais buscarem psicoterapia infantil e o que é psicoterapia infantil, como se especializar nessa área? Primeiro, vamos entender mais sobre a psicoterapia infantil e tirar alguns mitos. Um dos maiores erros que eu vejo pais cometerem é levar o filho para fazer psicoterapia só em momentos de desafio. Eu acredito na ideia do que eu chamo da neopsicologia, onde sempre é importante estar em desenvolvimento, buscar autoconhecimento, entender sobre os próprios valores, entender sobre princípios, sobre ética, se tornar um ser humano melhor, conhecer mais sobre si mesmo. E eu acredito que a psicoterapia, principalmente com quem trabalha com a abordagem da neopsicologia, isso pode se tornar um diferencial. E eu vou falar nesse vídeo aqui como utilizar da psicoterapia infantil, se você é psicólogo, se você é psicoterapeuta, psicopedagogo, e poder aproveitar melhor, realizar melhores sessões e, se você é pai, quando também buscar. Os principais motivos hoje tradicionais para buscar psicoterapia infantil tem a ver quando o filho tem algum tipo de irritabilidade, algum tipo de ansiedade, tem problemas na escola, às vezes está sofrendo bullying, às vezes está causando bullying, às vezes tem algum tipo de dificuldade, seja de aprendizagem, seja algum tipo de dificuldade cognitiva também. Só que o que eu acredito é que a psicoterapia cada vez mais deveria ser procurada não só quando algum tipo de desafio está acontecendo, e sim como um estilo de vida, de desenvolver questões de inteligência emocional em uma criança, desenvolver capacidade de resiliência, autoconfiança e tantos outros benefícios que a psicoterapia pode promover. E vamos tirar alguns mitos aqui. É comum que dentro da psicoterapia os pais confundam o papel do psicoterapeuta com o papel de ser pai. Esse não é o papel da psicoterapia. Como assim, Romani? Me explica um pouco melhor. É como se o pai, já tenho certeza que se você trabalha nessa área já tem um tempo, você já deve ter ouvido isso. O pai chega para perguntar coisas como: olha, meu filho está querendo assistir tal programa na TV, você acha que eu devo deixar ele assistir ou não? Ou meu filho está querendo jogar aquele jogo, mas aquele jogo acho que é violento. O que você acha? O papel da psicoterapia não é necessariamente dizer para a criança o que ela deve ou não deve fazer. O papel da psicoterapia não é fazer o papel do pai e da mãe. O papel da psicoterapia é promover autoconhecimento, amadurecimento e, consequentemente, ajudar a própria criança a encontrar as respostas de acordo com o que aquela criança deseja como projeto de vida para ela e ajudando a alinhar os princípios daquela criança com os princípios da família e de forma que aquilo possa ser positivo para ela e para a sociedade. E vamos refletir isso de forma mais profunda, ou seja, não é o psicólogo ou o terapeuta, o psicopedagogo, a pessoa que está fazendo o atendimento que deve dizer: olha, essa criança não deveria jogar esse jogo porque ele é um jogo violento. Esse é um papel do pai, da mãe, de acordo com como aquele pai e aquela mãe deseja educar aquela criança. Só que o que é o papel daquele psicoterapeuta? Mediar isso e ajudar a chegar em uma forma que aquilo seja bom para a criança e seja bom para os pais. E como fazer isso? Entender qual a psicodinâmica que está acontecendo. Às vezes tudo que aquela criança está querendo é receber um não. Às vezes aquela criança não tem muitos limites e aí ela começa a pedir coisas exageradamente buscando receber um não. Ou o que aquela criança está buscando é um sentimento de buscar: deixa eu escolher as minhas próprias coisas, eu quero ser independente, eu quero poder escolher o que eu vou assistir. Então, entenda que o que está por trás daquele pedido muitas vezes não é nem sobre o filme ou o jogo necessariamente, às vezes é sobre toda uma dinâmica familiar que vem acontecendo e se repetindo de outras formas também. E aí, por isso é muito importante entender, quanto mais novo é um paciente, ou seja, quanto menos idade esse paciente tem, a maior a chance do que aquele paciente apresenta na psicoterapia ser simplesmente um sintoma do ambiente familiar que ele vive. Então, se aquele paciente está apresentando um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, um quadro de insegurança, um quadro de desafio na aprendizagem na escola, óbvio, isso tem relação com fatores genéticos, mas também tem, e essa parte onde a psicoterapia atua muito forte, com fatores sociais, o ambiente que aquela pessoa
vive, o ambiente que ela convive e também as questões emocionais, as estratégias, os recursos que aquela criança tem para poder lidar com a situação. Eu gosto de dizer que quanto mais você conseguir assimilar essa ideia, mais maduro você tem condições de se tornar. A ideia de que o comportamento do outro também é fruto do meu comportamento e tudo aquilo que acontece a mim é porque de alguma forma eu tolero que aquilo aconteça a mim ou que de alguma forma, inconscientemente ou conscientemente, eu possa ter criado situações para aquilo acontecer. Romani, mas nem sempre as coisas são justas. Eu sei que nem sempre as coisas são justas, mas quanto mais eu pensar e acreditar nisso, mais condições eu tenho de poder intervir e mudar a situação. Porque se eu começar a acreditar que não, isso aconteceu por acaso, então vamos deixar o acaso e vamos deixar isso se repetir sempre que o acaso quiser. Agora, quando eu olho e entendo o que eu posso fazer para intervir, mudar essa situação, sendo ela justa ou injusta, mais condição eu tenho de promover transformação para o desenvolvimento daquela criança. E entendendo esse contexto da psicoterapia infantil, vale lembrar que toda psicoterapia infantil, na realidade, é também uma terapia familiar. Por quê? Não dá para separar a criança dos cuidadores, geralmente pai e mãe. Mas entendendo isso, e independente se seja pai ou mãe, entenda que os cuidadores têm total relação e direcionamento para todos os sintomas e as coisas que estão sendo manifestadas naquela criança. Então, na psicoterapia infantil, é essencial ter sessões separadas com os pais e principalmente quando aquela criança tem algum tipo de déficit cognitivo, algum tipo de sintoma, algum tipo de questão que possa trazer um atraso de fala, não necessariamente aquela pessoa não está compreendendo o que está acontecendo. Um erro comum que acontece na psicoterapia infantil é, às vezes a criança está ali do lado, ouvindo tudo, e o terapeuta conversando com os pais como se a criança fosse uma ameba, e falando para ela, olha, mas tal coisa, e mostrando sobre os erros que os pais cometem, os erros que a criança comete, na frente da criança, aquilo, primeiro, pode tirar a autoridade dos pais sobre a criança, ou tirar às vezes até o respeito da criança em relação ao processo todo, dependendo do que for falado ali. Então é importante, tenha sessões para conversar com os pais. E o que eu recomendo? Eu recomendo que em uma primeira sessão, você pode marcar para conversar somente com os pais, para ter uma ideia sobre a visão da mãe sobre a situação, a visão do pai sobre a situação, e você vai ver que muitas vezes é comum que a mãe pode ter uma visão completamente diferente da visão do pai, ou às vezes o pai pode ser mais duro, ou a mãe mais dura, ou a mãe mais o coração mole, ou o pai mais o coração mole, na forma de tratar a criança. Isso, consequentemente, gera toda uma psicodinâmica que a criança vai se manifestar de uma forma ou de outra de acordo com esse tipo de relação e com esse sistema construído ali. Entendendo que uma criança que, de repente, ela tirou nota 9 na escola, mas ela tem uma pressão dentro de casa para que ela sempre tire 10, ela pode sofrer com aquilo e aquilo pode ser disfuncional para ela, de uma forma que outra criança que talvez tirou nota 6 e passou e está super feliz e os pais olham para aquilo e não se importam, percebe que não é nem sobre o comportamento que acontece, sobre a dinâmica familiar e as expectativas e a relação e como funciona toda a dinâmica dentro do contexto que aquela criança vive, e analisar isso é muito importante. Por isso é muito importante também fazer dinâmica junto com os pais e junto com a criança. Uma coisa que você pode utilizar na psicoterapia infantil é deixar algum tipo de jogo, brincadeira, para que os pais possam interagir com a criança. Inclusive, você pode deixar alguns brinquedos e deixar a criança ali na sala e dizer que você vai atender daqui a pouco, mas entenda que o atendimento já começou desde esse momento. Se você deixar que seja alguns minutos, 10 minutos, 15, perceba como o pai reage com aquela criança, observe tudo isso que não é falado também faz parte da psicoterapia. Observe. O pai interage, ele brinca com a criança, ou ele fica só no celular e negligencia a criança? Como é a relação daquele pai, daquela mãe com aquela criança naquele momento? Eles aproveitaram aquele tempo para fazer alguma coisa juntos? Ele estimulou o desenvolvimento? Por quê? Se aquele pai, se aquela mãe não estimula nenhum tipo de interação ou desenvolvimento daquela criança, o atraso daquela criança em relação a outras talvez possa ser um sintoma dessa interação que poderia ser melhor. Isso é importante de levar em consideração e entender que quando é feito jogos, brincadeiras,
A forma que aquela criança reage, lida dentro desses jogos, também diz muito do comportamento dela na vida, a forma que ela enxerga a vida. Se tem algum tipo de jogo e aquela pessoa começa a ter um perfil mais competitivo, ou um perfil mais de não se importar se vai ganhar ou se vai perder, ou um perfil mais de querer se divertir, percebe que são formas diferentes de lidar com a mesma situação, e tudo isso pode ser observado na psicoterapia para promover o desenvolvimento daquela criança. Outra coisa que é muito legal de se usar são testes para fazer avaliações, desde avaliações do nível de desenvolvimento. É possível, inclusive, dentro da plataforma do Instituto Romani, tem vários desses testes que eu compartilho exclusivamente para quem faz parte da nossa plataforma, que se aprofunda mais na neopsicologia. Qual que é o princípio? Talvez você esteja chegando agora e queira conhecer da neopsicologia. É basicamente entender que tudo que envolve a psicologia tem a ver com esses 4 pilares, sendo eles o ambiente. Então não dá para fazer psicoterapia e desconsiderar o ambiente que aquela pessoa vive. O segundo é a parte emocional, ou seja, as histórias que aquela pessoa viveu, os sentimentos que manifestam naquela pessoa, tudo isso é considerado. Clareza, esse terceiro ponto aqui, a mente racional. O que é a mente racional? Desenvolver habilidades, competências, desenvolver capacidades naquela criança ou naquele adulto. E o quarto ponto aqui, que também não pode ser negligenciado, é a parte biológica, ou seja, desde genética, desde a parte de alimentação, sono, tudo isso influencia no processo psicoterapêutico. Isso eu acredito ser uma psicoterapia realmente levada a sério, e é isso que o Instituto Romani defende. E para deixar mais claro, entender que trabalhar com criança também significa que para fazer um bom processo de atendimento, você deve se tornar de alguma forma amigo. Sabe, alguém que a criança possa olhar, confiar, de alguma forma gostar de se relacionar. Isso é importante para aquela criança poder se abrir. Tem muita gente que chega e pensa assim, qual técnica eu vou utilizar aqui nesse caso? Sabe, no início de um processo terapêutico com criança, qual a melhor possível? É brincar com a criança, é fazer amizade com aquela criança, porque aquilo vai revelar muito do universo daquela criança dentro da psicoterapia. Antes da criança confiar em você, a psicoterapia vai ter um processo de resistência muito maior, vai ser muito mais desafiador. Então, se você se conecta com a criança, consegue ser amigo da criança, isso enriquece o processo psicoterapêutico. Lógico, no papel de profissional, mas no papel de profissional que a criança consiga gostar de você. Isso vai fazer ela se conectar muito mais. E aí vem alguns pontos que é importante ter atenção, porque isso acontece. Lembra que o papel do psicoterapeuta não é fazer o papel de pai ou de mãe, ou daquele cuidador. Por quê? Porque senão pode ser que os pais começam a ter certo vínculo também, começam a falar assim, a criança fez uma coisa errada dentro de casa. Eu vou contar lá para o seu terapeuta, eu vou contar que você fez isso aqui dentro de casa, como se o terapeuta fosse o carrasco. Isso também tem que ser conversado com os pais, para que o terapeuta tenha o papel de terapeuta e não o papel de carrasco, não o papel de, olha, eu vou contar para o seu terapeuta, porque senão aquela criança pode começar a associar, eu não quero ir para terapia, eu vou ficar com vergonha, eu fiz isso daqui. Não, é conversar sobre o que aconteceu, como você se sente em relação ao que aconteceu, me fala sobre o que você gosta, seus colegas, me fala um pouquinho mais de você, como você vê a sua mamãe, como você vê o seu papai, tudo isso é relevante, como você se vê dentro de casa, o que você gosta de fazer. Você pedir para a criança desenhar, no desenho são manifestadas várias coisas que a criança pode estar vivendo. Outra coisa que é muito legal, você pode pedir para a criança brincar. Se a criança começa a falar algo nas brincadeiras, seja um tipo de discussão, alguma coisa, é muito provável que aquilo esteja acontecendo dentro de casa também. Até conversar com a criança sobre álcool, sobre cigarro, sobre questões que podem estar acontecendo dentro de casa. E como assim, Romani, álcool, cigarro? Perguntar para os pais antes, se o pai bebe, se a mãe bebe, e de repente aquilo pode estar atrapalhando no desenvolvimento da criança. Eu já vi isso dentro de terapia, a criança dizendo, tudo que eu mais sonho é que o meu pai parasse de beber. Porque às vezes ele chega em casa, briga com a minha mãe, e é como se os pais não estivessem percebendo que aquela criança está ouvindo tudo e absorvendo tudo aquilo. Então tudo isso tem
tem relação com o processo terapêutico. E muitas vezes é necessário fazer a terapia em conjunto com os pais. Então, por isso que eu digo, psicoterapia infantil é também um processo de psicoterapia familiar, porque muitas vezes vai exigir o desenvolvimento do pai, o desenvolvimento da mãe, a interação, às vezes a tomada de consciência, perceber que, nossa, eu estive aqui durante 20 minutos e eu não interagi com meu filho, ponto de atenção. E tem testes muito interessantes que podem ser aplicados para ver nível de desenvolvimento, que às vezes, dependendo da idade, pode ser de 0 a 1 ano, 1 a 2 anos, tem vários testes diferentes que são bem interessantes, que você pode, por exemplo, analisar, ele já consegue chupar de canudinho, ele consegue, dependendo da idade, já comer de colher, como que tá, ele já está conseguindo andar com quantos anos e assim por diante. A psicomotricidade é relevante no processo terapêutico. Por quê? Dependendo se existe algum tipo de atraso de fala ou algum tipo de atraso de comportamentos que seriam esperados acontecer congruentes àquela faixa etária, pode ser que exista algum tipo de intervenção que seja necessária fazer ali de forma mais ativa para ajudar no desenvolvimento daquela criança. Então tudo isso conta e se você gostou, lembra de se inscrever aqui no vídeo, porque sempre tem mais conteúdo sobre psicologia e nos próximos vídeos a gente pode falar mais sobre esse assunto. Me fala aqui o que você gostaria de ver mais no canal, deixa o seu gostei, se inscreve, gasta só um segundo e nos ajuda bastante. Até o próximo vídeo, vai, se inscreve no canal, espero que você tenha gostado. Vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor e se você quiser fazer parte da plataforma que tem dezenas de formações para você aprender mais, não só sobre psicoterapia infantil, mas diversas áreas da psicologia de forma muito profunda, ter acesso a testes, ter acesso a formas de melhorar os seus atendimentos e conseguir também organizar toda a estrutura de sessão de forma mais profissional para os seus pacientes com excelência. Ou você que é mãe, pai, gostaria de poder usar essas ferramentas e aprender mais sobre psicologia. Para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor, eu recomendo que você também possa fazer a sua inscrição. Grande abraço e até o próximo vídeo. Na descrição aqui tem todos os detalhes. Grande abraço.